Elias, boa noite. Para falar sobre a relação Brasil e China, talvez seja interessante a gente resgatar que elas começaram oficialmente na época que nós ainda não éramos independentes. Ainda no período em que a família real esteve no Brasil, a rainha portuguesa mandou trazer funcionários, trabalhadores da China para iniciar no Brasil plantação de chá, um produto que ficou mundialmente conhecido como um estimulante antes do café. De lá para cá, milhares de chineses migraram para o Brasil por conta própria ou por esses incentivos do governo brasileiro. Essa relação diplomática passou a ser permanente, mas foi interrompida quando da vitória de Mao Tse-tung, depois de décadas de guerra civil, e a inauguração do regime comunista na China e uma divisão mundial em quem representaria ou não todo o povo chinês. A República de Formosa, Taipei, hoje conhecida como Taiwan, ou a República Popular da China. Essas relações diplomáticas só foram reestabelecidas com a República Popular da China, liderada pelo Partido Comunista, na década de 1970. Mas o Brasil já mantinha relações de aproximação com a China desde a década de 1960, em especial em escala mundial, o Brasil desejando ter uma equidistância entre as duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, se aproximou de todos os países do chamado Terceiro Mundo e que desejavam um movimento de não alinhamento automático e também pleiteavam uma mudança das relações internacionais, lançando inclusive a nova ordem econômica internacional, de forma que os países não seriam obrigados, pelo menos era esse o objetivo diplomático, a se alinhar automaticamente a uma das duas potências ou quaisquer outras potências que viessem a aparecer dali em diante. Na década de 1990, o Brasil buscou ser um parceiro especial para incorporar a China no setor econômico internacional, algo que foi formalizado em 2004, quando ela aderiu à OMC, e o Brasil passou então a ter obrigações de ratificar acordos sobre a atividade econômica livre entre esses dois países. Demorou 5 anos, em 2009, essa relação comercial sem barreiras passou a entrar em vigor, ou pelo menos com menor barreira. Mas interessante recordar que, a despeito dessa relação econômica, já que a China hoje já é a segunda maior economia do mundo, passou a ser a segunda população, depois de ficar por muito tempo como a principal população, e com isso mercado consumidor, mercado trabalhador mais importante do planeta, fez com que o Brasil talvez tivesse outros tantos interesses comuns com a China. Por exemplo, quando o presidente Hu Jintao esteve no Brasil, quando da segunda conferência dos BRICS, ele falou ao Congresso Nacional, em 2004, chamando a atenção que existe um histórico muito grande de interesse desses dois países, Brasil e China, na escala mundial, em especial uma luta por autonomia, redução da influência dos países ocidentais como comandantes de todo o ambiente internacional, permitindo que cada povo possa manifestar a sua cultura e autogerir os seus próprios interesses. E tem sido assim a relação diplomática entre os dois países, como o desenvolvimento de um programa conjunto de exploração aeroespacial. A gente lançou na década de 80 o programa, e na década de 90, o finalzinho dela, já obteve sucesso com satélites meteorológicos de produção conjunta, e o Brasil recentemente tem interesse de expandir isso. O nosso programa aeroespacial ficou aí um tanto quanto atrasado se comparado ao chinês, e a retomada do governo Lula desse tipo de parceria visa em especial ampliar, monitorar o desmatamento. E com isso também haverá uma aproximação, que já houve no passado, para aproveitar da expertise chinesa, que tem alguns dos principais programas mais bem sucedidos de
reflorestamento, mas na verdade reduzir a degradação ambiental de áreas que foram superexploradas para o pastoreiro e foram reincorporadas à agricultura, algo que o Brasil espera fazer para alcançar os seus compromissos quanto à mudança climática e inclusive ampliar a nossa produção agropecuária, portanto talvez pegando inspiração no modelo chinês. Fora isso, interessante perceber que os anos passados, os 5 últimos anos, coincidiram no ambiente internacional com o governo Jair Bolsonaro, parte do período com o governo Trump e a pandemia. E diante essa circunstância de alinhamento ideológico Brasil com Estados Unidos, por causa da aproximação ideológica Jair Bolsonaro e Donald Trump, houve uma política comum de acusar a China de responsabilidade pela pandemia e o que foi visto pelos chineses como um apelo xenofóbico, um desrespeito à soberania e à responsabilidade conjunta de todos os países diante a tal crise, fazendo com que a China, inclusive, tivesse mudado a sua política de uma diplomacia bastante silenciosa para uma diplomacia bastante ativa na mídia social, os embaixadores e cônsules participando sempre que possível de entrevistas para manifestar o interesse da China de cooperar com os outros países do mundo para resolver os problemas da humanidade. Com a visita do Lula à China, a gente deve esperar um caminho parecido do que aconteceu lá na década de 2000 a 2010, uma aproximação de cunho econômico, já que o nosso crescimento depende da nossa matriz exportadora, majoritariamente de produtos primários, mas também para atrair investimentos em grandes obras de infraestrutura, mas também numa tentativa de reindustrializar o Brasil e com isso abrir portas para empresas chinesas se instalarem aqui, gerarem emprego e renda no Brasil. Para isso ser bem sucedido, a gente tem um grande tema da política internacional, que o Brasil, inclusive, apesar de uma proximidade diplomática como eu disse, desse interesse anti-ocidental, foi dos poucos países a acusar a China, vale lembrar que também acusou os Estados Unidos, de uma política inadequada de guerra cambial para favorecer as respectivas exportações e prejudicar o comércio de outros países, e, pelo menos do lado chinês, houve uma abertura para o estabelecimento de novas formas de comércio internacional, usando as moedas locais e não ficando dependente dessa flutuação artificial diante outras moedas, no caso específico o dólar. Já os Estados Unidos não abriu espaço para isso, mas diante as sanções que os Estados Unidos e a União Europeia aplicam unilateralmente a diferentes países, é de interesse tanto do Brasil como de quaisquer outros que quiserem circunscrever essa pressão de potências, ter mecanismos alternativos para manter boas relações e não ficar dependente de transação via as instituições financeiras centrais. Vejam que houve uma crise financeira muito grande nos Estados Unidos em 2008 e agora a gente está acompanhando uma insolvência de um dos principais bancos mundiais, o Credit Suisse, que pode levar a um desdobramento muito perverso nessa guerra comercial e guerra cambial e, portanto, é de interesse de todo o conjunto de países buscar meios alternativos.